Oi, pessoal, vocês estão ouvindo o Clareando a Mente. Quem fala aqui são suas psicólogas Ingrid E Letícia. Esse é o nosso quarto episódio que trará um pouquinho da luz da psicologia para o seu dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre essa necessidade de achar que a vida é redonda, né? Essa necessidade de segurança, essa busca por essa perfeição. E nós vamos falar hoje com o Clube dos Inseguros Anônimos. Quem levanta a Se mão? você faz parte dele, então fique à vontade, né? Pega sua pipoca e Que vamos hoje- com a gente. Na verdade, pegue sua lamparina, né? É, E vem e com a vamos com a gente gente. clarear esse rolê aí da insegurança. Como diria você, é um rolê escondido, né? Eu acho que quando você traz essa ideia do Clube dos Inseguros Anônimos, para mim já passa aquela coisa de não quero dizer que sou inseguro, né? Porque parece que é feio, parece que é estranho, parece que não dá. Não sei se é essa necessidade, sim, rola uma vaidade por trás, né? Uma ideia de que eu não deveria estar onde eu tô, ou eu nem sei aonde eu tô, porque eu acho que, na verdade, a grande maioria dos inseguros nem sabe onde tá. Nem sabem que, né, onde é que eu tô aqui na minha vida? Quem sou eu? Né? O que é que eu tô seguindo? E aí sim começa a questão da insegurança. Mas é justamente isso que causa insegurança, né? É esse descolamento do seu lugar no mundo. Isso. Porque aí você já não sabe mais para que você serve, mas o que é que você tá fazendo aqui. E aí né? começa aquele ciclo de comparação, né, com tudo e com todos, comparações erradas, porque existem comparações que são necessárias, mas começa um ciclo de comparações erradas. Esse ciclo de comparações erradas leva a um comportamento de autossabotagem, porque eu não vou conseguir, aí entra aquele monte de pensamento automático que a gente sabe, né? Eu não vou conseguir fazer aquilo, e eu não vou ser tudo que eu pensei que eu seria, mas eu nem sei o que é que eu quero ser ainda, então, né? E começa esse questionamento sobre as próprias capacidades. Eu acho que um pensamento e uma dor recorrente desse clube dos inseguros é a incapacidade. É uma coisa que eu trabalho constantemente na clínica. As pessoas confundem porque elas não conseguem identificar o que é capacidade e incapacidade. Então, elas confundem a falta de segurança com a falta de capacidade. Ou até mesmo, né, elas acham que o que elas têm é falta de capacidade, quando não. Quando o que muitas vezes acontece é uma falta de habilidade. A gente já pode começar por aqui? Fica à vontade. Então, vamos lá. Essa sensação, né, de incapacidade que eu acho que é recorrente nos inseguros, na verdade, só acontece por uma disfunção da linguagem, sabe? O que eu percebo, assim, muitas vezes eu abro o dicionário com os pacientes para falar sobre insegurança e incapacidade. Ah, Ingrid, é porque eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. Tá, vamos lá. O que é capacidade? Ai, não sei, é como se a pessoa não sabe nem nomear o que é capacidade, né? E aí eu digo, vamos lá, olha. A capacidade é algo relacionado ao volume, é o conter, né? Então, você é capaz de quando você contém aquilo. Então, eu sou capaz de falar porque a minha área da fala lá no meu cérebro foi bonitinha, cresceu, preservada, tarará, e eu consegui desenvolver. Alguém me ensinou uma linguagem e eu consigo falar com base nessa linguagem. Eu aprendi aquilo, né? Então, existe um aspecto da aprendizagem por trás de algumas capacidades, principalmente para nós humanos. Mas se eu vou para o aspecto geral da capacidade, eu vou dar o exemplo desse copo, que é o exemplo que eu sempre dou para os meus pacientes. Então, tem um copo, ele é capaz de carregar 250 ml de água, concorda? Se eu colocar 150 aqui, cabe. Se eu colocar mais de 250, vai transbordar. Não cabe. Então, esse copo, ele tem um volume X, ele comporta X de água, né? Então, a nossa capacidade, ela meio que está intrínseca à nossa fase de vida. Uma criança com 1 ano, ela não é capaz de falar o que uma criança com 3, 4 anos fala. Entendeu? É um caso raríssimo se isso acontecer, né? Mas não é capaz. Então, existem certas capacidades que elas são clareadas pra gente pelo nosso funcional, pelo nosso corpo, para aquilo que a gente já, pelas nossas circunstâncias, né? Então, a circunstância desse copo permite isso para ele. Mas não é todo copo que comporta isso tudo de água. E tem copo que comporta muito mais do que isso, não é assim?
Então, o que eu sempre digo para os meus pacientes é, vamos começar entendendo quais são as coisas que a tua circunstância comporta. Porque a tua circunstância comporta falar em público. Você sabe do assunto, você estudou isso a sua vida inteira. Você tem a área da fala preservada. Você consegue parar para montar um roteiro de fala. Então, assim, a tua circunstância comporta falar em público. Não é que tu é incapaz de falar em público. Não é que tu não vai conseguir falar em público. Tu tá inseguro porque tu não tem a habilidade de, entendeu? Então, eu acho que a grande questão aí relacionada à insegurança e essa incapacidade, né, esse questionamento, esse monte de pensamento disfuncional e automático sobre a insegurança de falar em público, conhecer alguém, ter um filho, seja lá qual for, mas eu acho que tá sempre relacionada muitas vezes a essa falta de habilidade. Então eu sempre digo, a primeira coisa, bora pro dicionário, bora destrinchar essa linguagem aí, porque não é falta de capacidade, né? É falta de habilidade. Sim. E aí, a insegurança, ela entra como... Eu vou até ler aqui a definição, né? A insegurança é uma sensação momentânea de vulnerabilidade e de fraqueza experimentada diante de uma ameaça real e concreta. Isso. Ou seja, por exemplo, nesse caso, né? Eu não tenho a habilidade de falar em público e alguém me convida para dar uma palestra. E aí, pronto. Estou me sentindo insegura. Já vem logo uma ansiedade, já, o coração já começa a... A insegurança já gera um ciclo de ansiedade e essa ansiedade já te auto-sabota, porque aí ao invés de você preparar tudo, você vai passar a semana todinha pensando, não vou conseguir, não sei se vai dar, não sei se vou dar conta, o que as pessoas vão achar de mim. Que é aí que onde entra a ansiedade, porque a ansiedade, ela tem a intenção de preparar você para lidar com algo que está no futuro, que talvez agora você não esteja preparado, né? Que tem muito a ver com a insegurança. Então, o que a ansiedade pode fazer? Se ela está desordenada, se ela não está cumprindo a função dela, que é, eita, eu tenho uma palestra para dar daqui a 2 semanas, então eu estou me sentindo um pouco ansiosa, isso quer dizer o quê? Que eu devo me preparar para dar essa palestra, eu devo buscar as habilidades. Uhum. A ansiedade normal, natural, boa, positiva, é essa, vai fazer você ir atrás do seu objetivo, porque você precisa se preparar com antecedência, né? Então, você vai dormir meio, eu tenho que resolver aquele problema, né? Aí, o que acontece? Quando a ansiedade, ela começa a ir além do funcional, quando ela começa a atrapalhar, que são quando começam a vir aqueles pensamentos que você estava falando. Uhum. Não vou conseguir, vai dar errado, meu Deus, e agora? Vou cancelar isso. E aí você fica meio que sem saber o que fazer, por onde é que eu começo? E você, nesse processo, você vai se auto-sabotando porque você não vai conseguir realizar as atividades que façam com que você adquira as habilidades corretamente. Você vai estar só surtando. Isso. Você está muito mais no mundo dos pensamentos do que no mundo real, né? Se a gente for trazer aqui uma concretude para coisa, você não está no concreto. Você está na ideia de que você não vai dar conta, na ideia de que você não é bom o suficiente, na ideia de que você não é capaz, que você não vai conseguir. E a ideia, no fim das contas, ela começa a dar pra gente uma impressão, e aí eu queria que a gente, né, entendesse isso, uma impressão de que aquilo é uma ameaça. Olha o conceito que tu trouxe, né? É algo que você experimenta diante de uma ameaça real e concreta. Então, eu me sinto insegura se eu estiver no meio da praia de Recife, entrar no meio do mar e ver uma coisa estranha. É normal, entendeu? É normal eu me sentir insegura num negócio desse, né? É normal eu me sentir insegura. Eu sempre dou essa imagem bem chula, assim, bem besta. Eu até brinco com os pacientes. Olha, eu vou trazer um exemplo bem fuleira pra você aqui agora, né? Imagine que você tá no meio da bica. Pra quem não conhece, aqui em João Pessoa, a bica é o zoológico, né? Então, imagine que você tá no meio da bica, né? E aí disseram, gente, o leão fugiu da jaula. Mas claro que tu tem que se sentir inseguro. Tu tá no meio de uma ameaça real e concreta. Mas, minha gente, calma que meu gato fugiu. Eu tava com um gato aqui na beira, o gato fugiu. Tu precisa se sentir ameaçado, porque um gato fugiu, a menos que tu tenha fobia de gato, que é algo mais comum do que vocês pensam. Sim, bem comum.
né? Outro dia eu brinquei com isso com uma paciente, e aí falei, não sei o que do gato, ela falou, mas eu fugi do mesmo jeito, eu morro de medo, eu disse, é sério, tu tem fobia de gato? Tenho. E assim, eu descobri que ela tinha fobia de gato. Mas enfim, voltando, o que eu achei interessante disso, né, dessa definição, é a gente ter essa clareza mesmo do que é uma ameaça. Porque o que é que acaba acontecendo? A gente tem necessidades básicas. Uma das nossas necessidades básicas é a necessidade de segurança. Quando essa necessidade básica não é suprida, o meu cérebro, ele entende que eu não tive a segurança que eu deveria ter, que não me deram a segurança que eu deveria ter. E Como ele é que como é que isso acontece na prática, né? Então, você se vê lá criança, isso geralmente acontece na primeira infância, ou então até o início da sua adolescência, quando você vive em um lar que não passa essa segurança. Então, e muitas vezes pode ser um lar perfeito, maravilhoso, super estruturado, mas cada pessoa, como tem uma necessidade específica de cada uma das necessidades básicas, porque nós temos necessidades básicas gerais, né? E cada pessoa, por ser única, ela tem uma necessidade X. E aquele ambiente... Ela vai ter mais uma necessidade do que as outras, né? Não necessariamente. Aquele ambiente vai suprir totalmente a sua necessidade. E, na verdade, a maioria das vezes não supre. Isso. Né? E aí, às vezes por excesso, às vezes por falta. E aí, como você não recebeu a quantidade correta, a quantidade que você realmente precisava, aquilo vai ficar reverberando dentro de você como um exagero ou como uma falta. Então, as pessoas que não têm tanto essa necessidade de segurança suprida, elas vão se sentir o quê? Inseguras. Porque algo no desenvolvimento delas disse para elas que elas não estão seguras mesmo. Então, são aqueles pais, por exemplo, que... Inclusive, eu estava assistindo um vídeo de uma educadora falando sobre traumas de infância. E aí ela colocou algumas crianças numa roda e aí perguntou a cada uma delas qual eram os seus traumas. E aí... Minha nossa. Os relatos são comuns, mas são surpreendentes, né? Porque uma fala que uma vez... um trauma de infância que ela se assustou com alguma coisa, foi se agarrar nas pernas da mãe, e quando olhou pra cima não era a mãe dela. Então, tipo assim, trauma de infância. Imagina a sensação de insegurança de uma criança pequena, achar que tá nos braços da mãe, quando vê tá nos braços de um estranho, completo estranho, né? E agarrar daquilo como se fosse uma segurança. Exatamente. Então, e tinham diversos outros relatos nesse sentido enfim, de coisas pequenas, né? De você acordar no quarto de noite escuro e chamar sua mãe e ela não vir imediatamente. Então, essas experiências emocionais, elas às vezes podem deixar algumas marcas na gente. E aí são coisas naturais, são coisas normais, né? Assim, não tem nada de errado nisso. É assim que a vida funciona desse jeito. E aí essas marcas, às vezes elas vão ficar pro resto da vida ou por um bom tempo. É que, na verdade, o cérebro da gente, às vezes, também vai categorizando essas marcas como ameaças. Essa é a grande questão, né? Eu gosto sempre de visualizar as necessidades básicas não supridas, né, em falta, como o cérebro entende como uma ameaça. Porque, como é biológico, eu preciso daquilo, se eu não tenho, e tudo que para o meu corpo falta, né, eu não tenho aquilo... o que o meu cérebro vai entender se eu não tenho algo que eu preciso, algo de perigo tem aqui. Uhum. Eu preciso fazer algo para suprir essa falta. E é aqui que nasce a insegurança. Eu querendo suprir faltas, muitas vezes reais, né? Lidar com ameaças, me proteger de ameaças que são reais e concretas, mas muitas vezes eu tô ali também me protegendo de ameaças que são imaginárias, ou de ameaças que que tem um tom maior do que realmente são. Tipo assim, aquilo não é uma ameaça, é o gatinho e eu tô achando que é o leão. Exatamente. Entende? Como Então, a questão de você fazer uma apresentação em público. Não quer dizer que você vai morrer, né, se alguma coisa der errado. Exato. Ou que você vai falar uma coisa e, nossa, é porque hoje existe o cancelamento, que é um negócio bem... E até mesmo, o cancelamento não mata. Isso. Por enquanto, né? E para alguns até fortalece, né? Como dizem por aí, o que não mata... Exatamente. Né? Mas para alguns o cancelamento até fortalece. Só que o que é que acontece? Essas pessoas para as quais o cancelamento fortalece são pessoas que se permitem se vulnerabilizar.
São pessoas que se permitem tocar no seu ponto fraco, deixam que os outros toquem no seu ponto fraco, e aí, por causa dessa vulnerabilidade e por causa dessa abertura a me mostrar fraco, eu sou forte, eu sou corajoso e eu não sou inseguro. Eu me mantenho firme ali, mesmo que eu esteja cancelado. Isso não é um problema para mim. Então, a insegurança, ela vai realmente acontecer quando eu não me permito me vulnerabilizar, isso em qualquer aspecto da minha vida, seja no trabalho, seja no relacionamento, principalmente assim no relacionamento, né? Muitas pessoas se sentem inseguras nas relações, mas elas não percebem que a única coisa que vai dar para elas a segurança que elas estão buscando na relação é, na verdade, se vulnerabilizar. Perceber que ela tá ali podendo ser traída, mas mesmo assim algo mantém ela ali. E indo para outra teoria, que conversa também com essa coisa das necessidades emocionais básicas, é a ideia do complexo de superioridade e complexo de inferioridade. Uhum. Então, o inseguro, ele não sabe, por isso que ele é inseguro, obviamente, ele não sabe o tamanho dele mesmo, ele não sabe até onde ele vai. Então, Aí tem ele um não exercício tão legal para isso. Deixa eu tentar contar tudo isso. Ele não sabe as capacidades dele, ele não sabe se medir. Então, muitas vezes ele vai achar que ele é o maioral, né? Então, nossa, apresentei aqui, eu fiz a apresentação, nossa, ficou maravilhosa, as pessoas aplaudiram e teve alguém que gostou, nossa, estou me sentindo no auge. Uhum. Mas, se teve uma pessoa que olhou estranho, que fez assim, que botou uma cara meio nada a ver, aí você já fica se achando a pior pessoa do mundo. Então, o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade nada mais são do que dois lados da mesma moeda, que é a moeda de não conseguir saber o seu tamanho real, de não saber medir quem você é. E aí, isso é um problema porque você vai procurando coisas fora de você, que aí também é onde entra a comparação, para conseguir fazer essa conta. Porque, no fundo, você tá querendo suprir essa necessidade, né? Essa Isso. falta. Você Então, tá querendo aquela proteção lá daquela ameaça. Eu não quero mais me sentir inseguro. E, na verdade, essa é a queixa. Ingrid, eu não quero ser insegura. sim. Né? Só que, quando a pessoa diz eu não quero ser insegura, traduz linguagem do psicólogo. O que é que o psicólogo entende na cabeça dele? Eu não quero deixar de controlar as coisas. Sim. Entendeu? Uhum. Eu não quero ser insegura, na verdade, eu quero ter toda a proteção do mundo, eu quero ter toda a segurança do mundo, eu quero controlar tudo que tá à minha volta. É assim que eu entendo quando vocês me dizem isso. Tá? Mas é exatamente, porque veja se não é lógico também. Se eu estou me sentindo insegura, o que é que vai fazer com que essa insegurança passe? A certeza de que tudo vai dar certo. Não é? Isso, Teoricamente. Exatamente. Porque na prática, obviamente, isso nunca vai É bem o contrário. acontecer. Né? E o que é que você de fato... Porque assim, na cabeça da pessoa é isso que vai resolver o problema. Uhum. Né? Mas o que é que de fato... É porque você tem que dar a volta pro outro lado. O que é que de fato vai fazer com que você vença essa insegurança? Você ter a humildade, que era o que Ingrid está falando, né? Você ter a humildade de se vulnerabilizar diante do incerto. Isso. Diante da própria insegurança. Por isso que a gente começou falando que hoje a gente ia falar com aquelas pessoas que queriam a vida redondinha, a vida perfeita, né? Tem um livro bem famoso, que é aquele livro A Parte Que Me Falta. Ah, sim. Não sei se tu já viu, né? Então, a pessoa tá sempre em busca daquilo que falta. Tem várias teorias sobre isso, eu não sei se esse livro saiu de uma teoria muito antiga, que diz que a gente era como se fosse uma bolinha muito antigamente, e essa bola foi partida ao meio, e nisso de partir essa bola ao meio, né, dessa coisa ser partida, ficavam-se sempre procurando a outra metade, o que faltava. E diz que foi daí que surgiu a ideia a alma gêmea, a metade da laranja, a tampa da isso, a metade panela. da laranja, a tampa da panela. Diz que saiu aí dessa coisa, dessa teoria, que se eu não me engano é uma teoria grega, enfim. Então tem isso, né? Essa ideia de completude, assim, que eu acho que é uma ideia que nasceu com o ser humano. É como se o ser humano, ele... dessa teoria grega, né? Enfim, vem essa ideia de que o ser humano está sempre procurando algo que falta, sempre procurando se preencher, tá? E o que eu acho, né? Que
dá pra gente dar uma complementariedade aí com outras teorias mais modernas, enfim. Que é o quê? Quando eu estudava neurociência na faculdade, eu fiz mestrado em neurociência, então a gente acabou vendo muita coisa mais prática, assim, também, né? E uma das coisas que a gente estudava eram os testes neuropsicológicos. Então, a gente acabava dando uma olhada nos testes, né? E tem vários testes interessantes que mostram como o nosso cérebro quer o tempo inteiro, está preocupado o tempo inteiro em completar padrão. Então, o que acontece? Tem uns testezinhos que você coloca uma palavra, essa palavra é escrita, por exemplo, azul, mas a palavra azul tá escrito na cor roxa. E você tem uma hora que dizer a palavra e outra hora você tem que dizer a cor. E outros testes, como tem um texto completamente escrito, né? E esse texto ele tá escrito faltando as vogais, só tem consoante. Mas você consegue ler o texto escrito faltando as vogais. Porque o teu cérebro ele foi feito para isso. Então ele tem partezinhas lá, tem particularidades dele, que tenta completar esse padrão. E justamente por causa dessa ideia, né? A gente traz um pouco para o mundo da simbólica a mesma coisa, né? A ideia de que a gente tá ali como se o nosso cérebro forçasse a gente a completar o que vai acontecer na minha vida. Daí que nasce também a ansiedade, a insegurança. Sabe o que eu tava lembrando? Me deu muita vontade de rir aqui. No Detran, tem um teste de raciocínio lógico que você tem que completar o cavalo. Tu já viu esse? Sim, colocar um rabo no cavalo. Aí, tipo, tem um cavalo perfeitamente Você desenhado. fica pensando, o que é que falta aqui? Aí entendeu? você faz um cavalo horroroso porque você não sabe desenhar. Pronto, esse é o padrão que o cérebro às vezes tá querendo completar, entendeu? Isso, ele quer o padrão perfeito. Mas no caso ele faz um padrão horroroso. Mas o que a gente vai desenhar é o cavalo que a gente consegue, né? E eu acho que muitas vezes as pessoas não têm essa noção. E aí por isso que elas se tornam inseguras. Porque elas estão focando no desenho perfeito da vida. Sim. No contorno perfeito, no círculo perfeito, né? E além de focarem nisso, além de focarem nessa necessidade, dessa completude, elas não querem se vulnerabilizar. Então, não quero passar pela incerteza, não quero passar, eu quero ter, eu só vou se eu tiver certeza. Outro dia, uma paciente disse assim, olha, mas por que meu namoro, 8 meses de namoro e assim, assado, mas como que eu vou ter a certeza que é com ele que eu vou casar? Eu falei assim, só você vai saber. E só vai saber depois que casar, inclusive. Ela falou, como assim só eu que vou ter a certeza? Eu falei assim, só você vai conseguir enxergar uma coisa nele que vai te dizer, tipo, é com ele e não com outro, entendeu? E é por causa dessa coisa, dessa dignidade única dele, que você vai ali assumir essa responsabilidade, né, desse casamento. Então, assim, ai, mas é muito difícil, porque eu queria ter a certeza. Eu falei assim, sinto muito, bem-vinda, aí vem o display, o lema, bem-vinda à vida real, né? É meio isso, assim, a vida real pede da gente essa vulnerabilidade e pede, inclusive, que a gente se deixe se sentir fraco, né? Eu gosto sempre de trazer um exemplo para as minhas pacientes que está relacionado à minha prática clínica. O que aconteceu? Quando a gente que é psicólogo começa a atender, é uma loucura tão grande na nossa cabeça para conseguir paciente, que a gente fica assim, ó, quem vier a gente tá aceitando como paciente. Não tem nicho, não tem nada disso. Você atende o quê? Crianças, adultos, adolescentes, idosos, Vamos lá? bebês, Né? Qualquer coisa. que tiver aí. Foi pessoa, Inclusive tamo por junto. qualquer valor também, você me pagando qualquer Né? coisa. Então, assim, quando a gente começa muito isso, né? E aí, quando eu comecei a atender, eu acho que eu só tinha, sei lá, acho que eu tinha uns 5 pacientes. Uma pessoa me ligou marcando atendimento. E eu lembro que eu tava no carro com a minha mãe. Não lembro, enfim, pra onde eu tava indo, mas eu lembro que eu tava no carro com a minha mãe e atendi esse telefone. Olha, Ingrid, eu queria marcar um atendimento com você, tarará. E a pessoa começou a falar e eu já tava super feliz. Porque já tava fechando mais um atendimento, né? E aí a pessoa disse, mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse atendimento não é pra mim. Eu já tinha marcado hora, falado meu valor, dito onde é que era, vai tudo. E aí eu disse, olha, esse atendimento... Aí a pessoa me disse, né, esse atendimento não é pra mim, é pro meu irmão. Ele é esquizofrênico, e aí foi um indicativo. Eu falei, para tudo, volta a fita. Eu falei, tá, olha só. Eu não sou a melhor pessoa pra atender o teu irmão. Eu vou te indicar um outro profissional que trabalha muito mais com isso, que vai poder auxiliar muito mais teu irmão, porque eu não vou conseguir dar o melhor atendimento que ele precisa. Tudo bem, tudo bem.
E aí eu falei, fala comigo no WhatsApp, esse mesmo número, eu vou te indicar, vou te passar um outro contato. Na hora que eu desliguei o telefone, minha mãe olhou pra mim e falou, mas tu tá doida? Tu tá perdendo paciente. Renegando o paciente. Tá negando o paciente, como é que tu nega paciente? Eu falei, eu não tô negando o paciente. Eu tô abrindo portas pros pacientes que eu consigo atender e fechando portas pros pacientes que eu não vou ser a melhor psicóloga pra eles. Agora, imagina o tamanho do BO. Se tu pega um caso que tu não consegue dar conta. Tu entende? Agora, o que é isso? Isso é ser segura daquilo que eu faço. Isso é entender o que eu atendo. Vem demanda de ansiedade, pode vir. Vem demanda de relacionamento, tamo aí. Vem demanda de maturidade. Opa, mas espera, isso aqui eu nunca me dediquei na faculdade o suficiente para estudar. E aqui entram os pontos que eu acho que é essencial para os inseguros avaliarem, né? Clube dos Inseguros Anônimos, anotem aí essas, né? Essas ideias aqui. Avalia o quanto tu se dedicou àquilo já na tua vida. Eu nunca me dediquei àquilo. Muito pelo contrário, tipo assim, eu estudei, eu entendia o que era, né? O quanto tu quer se dedicar àquilo. Porque se eu começo a pegar um paciente X, eu vou ter que estudar muito para trabalhar com esse paciente. Porque não se engane, a faculdade não vai te dar recurso para tu atender tudo. Não vai. Então, tu precisa, de uma forma ou de outra, estudar por fora. E eu ia precisar dedicar um tempo para aquele paciente, que era um tempo que eu não tinha, porque eu estava estudando outras coisas. Eu estava com outras demandas, eu queria crescer em outra. Então, ali, naquele momento, eu entendi o meu tamanho. E para mim, não foi me diminuir de maneira alguma dizer para a pessoa que eu não era a melhor para aquilo. Muito pelo contrário, é aliviante, Sim. sabe? Eu tava pensando nisso. Você tava falando... É aliviante, porque você diz assim, caramba, eu sei onde eu tô. Eu sei o que eu posso. Eu não vou além do que eu posso. Eu tenho um limite. E aí, gente, assim, inseguros, não queiram ir além do limite de vocês. Limite é uma coisa que a gente precisa entender que todo mundo tem. E todo mundo precisa conhecer quão positivo é. Agora, olha, o problema é você saber qual é o seu limite. É um negócio muito complicado, muito difícil. Não é todo mundo que consegue identificar o próprio limite. Porque a maioria das vezes, no caso dos inseguros clássicos do Clube dos Inseguros Anônimos, são que eles acham, mesmo tendo habilidades, eles nunca acham que eles conseguem fazer algo além. Né? Então, você está sempre se nivelando por baixo. Né? E até mesmo se nivelar por baixo... Não querer se vulnerabilizar, né? E até mesmo por isso, você não se propõe a aprender mais. Justo. Que esse é o problema. Né? Tipo assim, eu não sei de nada, beleza. Então, eu vou continuar sem saber de nada, porque eu sou tão insegura que eu não tenho coragem nem de me expor ao conhecimento. Exato. Né? De tão ansiogênico que, pra mim, é me deparar com o quão incapaz, nesse sentido, de capacidade, eu sou em relação a tal coisa, porque eu não tenho tal habilidade específica, né? Então, o que a gente precisa fazer? Começar a se vulnerabilizar no sentido de o que é que realmente fazer esse mapa. Uma coisa que eu faço muito, peço, o que é que você sabe fazer? Faça aí uma lista do que é que você sabe fazer. Eu sei fazer um brigadeiro, eu sei escovar meu cabelo, eu sei fazer a unha, eu sei dobrar lençóis como ninguém. E às vezes a pessoa acha que isso é uma besteira. Não mas não é. Justamente. A pessoa quer, eu sei mexer no computador da NASA. Não é sobre isso só, entendeu? O dobrar o lençolzinho é uma habilidade que vai ser importante, entendeu? Sim. E aí você vai mapeando realmente as coisas que você consegue fazer. Aí, não, mas um feijão, realmente, às vezes eu erro o sal, às vezes eu deixo passar do ponto. Aí, o que é que a gente faz? Vamos procurar uma receita nova? Vamos abrir o YouTube para saber como é que faz feijão. Né? Vamos ver se eu preciso trocar a minha panela. Porque, às vezes, eu preciso ajustar a minha circunstância. Porque eu não consigo trocar a minha circunstância, mas eu consigo ajustar a minha circunstância. Então, eu não tô... Será que é a panela? Caramba, essa forma, eu acho que essa forma, não tô conseguindo lidar com essa forma para fazer esse bolo. Então, eu preciso ajustar alguns elementos. O negócio é que o inseguro, ele quer lidar com aquilo que ele já tem em mão, ele não quer mais ir atrás de nada. E muitas vezes, quando você propõe que ele vá, ele fica arrumando um monte de objeções para não ir. Desculpa e justificativa é algo muito comum na linguagem do inseguro.
Então, se você vive se justificando, ai, mas é porque eu vi um post ontem, vou abrir um parênteses aqui. Eu vi um post ontem sensacional de uma Nutri, que eu sigo, que ela é de fora, a Thalita. E a Thalita, o post dela, até compartilhei, era assim, a sertralina me fez engordar 15 quilos. O post começava assim. E ela ia falando do processo de quando ela começou a tomar sertralina, e ela engordou 9 quilos. E aí ela disse, mas aí eu tive que perceber que, ao mesmo tempo em que eu tomei a sertralina, eu fui morar sozinha, e eu queria fazer comidas novas pro meu esposo, e eu queria, pro meu futuro esposo, né? E eu queria, enfim, ela tinha que dar conta, tinha que ter um monte de habilidade, e ela teve que se justificar, ela colocou a justificativa de ter engordado os 15 quilos na sertralina. E não nesse outro monte de coisa que ela tinha pra fazer. E aí, nesse momento, o que é que o inseguro faz? Ele faz isso, porque é muito mais fácil eu apontar o dedo pra sertralina, justificar o ganho de peso, do que nas minhas habilidades, na minha falta de habilidade, no Que meu... é um problema de Entendeu? vulnerabilidade. Exatamente. Né? É de não me vulnerar, de não me mostrar, não mostrar quão ruim e quão bom eu sou. Né? Eu gosto muito de trazer essa ideia de vamos fazer essa confissão humilhante, pelo menos para você mesmo. Senta na frente do espelho, peraí, quão boa e quão ruim eu sou? O que é que eu tô fazendo de bom? De verdade, porque às vezes a pessoa não quer nem também admitir as coisas boas que ela faz. Mas, claro, Uma aí a falsa gente acha modéstia, né? isso. Mas é fazendo isso que a gente começa a achar os nossos limites. Eu sou boa nisso, eu sou boa em dar bala em sal, eu sou boa em fazer um bolo. Né? Lá em casa, na casa da minha mãe, né? Era muito engraçado, assim, porque cada um tem habilidades diferentes. Eu sou a pessoa dos livros, assim, eu sou a pessoa de livro, música e tal. Meu mundo é mais esse mundo desse tipo de arte, né? E a minha mãe e a minha irmã, elas têm muita habilidade com as mãos. Então, elas são muito de fazer coisinhas manuais. Elas amam fazer isso. E elas fazem muito bem. E eu não consigo cortar uma folha de papel reta. Isso me doeu durante muito tempo na minha vida, entendeu? Só que hoje eu entendo que eu tenho uma habilidade e elas têm outras. Então, por exemplo, minha irmã, ela não consegue bater um bolo e sair fofinho. Eu sempre fiz bolos fofinhos em casa. Que delícia. Né? Então, a habilidade do bolo era minha, mas a habilidade de outras coisas é dela. Então, quando eu começo a entender que eu tenho um limite, eu não vou cortar uma folha. Quando eu precisava alguma coisa bem feita, bem cortada, eu pedia para elas. Então, o que é que isso me faz entender? Que eu consigo pedir ajuda pro outro, que eu não sou sozinha no mundo, que eu preciso do outro, né? Afinal de contas, não fomos feitos para ficar só. Então, eu preciso do outro, eu me vulnerabilizo, eu me humilho ali pro outro. E aí, eu tô trazendo a humildade não como as pessoas enxergam ela, mas como ela é. Algo positivo, né? A humildade é positiva, ela não é negativa. É que as pessoas encaram a humildade como algo negativo, e não é. E eu mostro a minha fraqueza. Olha, eu não sei fazer isso. Me ajuda? Uma hora talvez eu aprenda, uma hora talvez eu ganhe habilidade, ou talvez eu nem queira. Eu digo isso, tem coisa que eu não quero, não, deixa eu pagar pra uma pessoa fazer, né? Vou trabalhar pra pagar pra alguém fazer isso aqui. Porque, enfim, é o que é melhor, Sim. muitas vezes, né? Então, a pessoa que é insegura, ela quer muitas vezes ficar batendo a cabeça na parede pra uma coisa que não vale a pena. Por isso que a gente até, brincando quando a gente tava conversando sobre isso, né? A gente trouxe a ideia de que o inseguro, ele é o estagiário não proativo. Ou seja, é um zero à esquerda, né? É aquela pessoa que tá ali, ela finge que tá fazendo alguma coisa, mas no fim das contas ela não quer se abalar o suficiente pra fazer a coisa, e aí o resultado é sempre negativo. E ela fica só no fingir, né? Que é aquela Exato. coisa, se contenta com o parecer, mas não com o ser de verdade. Aquela coisa. Isso. Por isso que muita gente performa quando tá em alguma situação de social, por exemplo. Então, eu tô me sentindo insegura porque eu acho que talvez eu não seja tão interessante. Uhum. Então, eu começo eu vou gesticular muito, eu vou... Tarana, e aí as outras pessoas já começam logo a perceber que tem alguma coisa errada ali, né? Justamente porque a pessoa tá querendo tanto parecer, tanto esconder a vulnerabilidade dela, que fica escancarada. Isso.
E aí é uma estratégia péssima, porque nem ajuda você e também vai fazer com que você fique mais exposta ainda, né? Nesse sentido. Exato. Então, muito mais vale você se vulnerabilizar e ser quem você é. E pode ser que realmente talvez você não seja tão interessante, você não conte histórias tão mirabolantes, mas vão ter pessoas que vão se interessar por você. E aí, por quem você realmente é, e não pelo Isso. personagem que você criou. Exato. Né? Exato. E isso vale muito mais a pena, de verdade. Porque muitas vezes a gente se vê e se coloca em situações que são situações, em contextos, em lugares, para tentar se encaixar, muitas vezes por insegurança, e aí você cria um outro jeito de ser, e aí você vive aquilo por muito tempo, e depois você se dá conta que aquilo não tinha nada a ver com você. Isso. E aí você fala, caramba, o que é que eu fiz aqui esse tempo todinho? O que é que eu tava fazendo aqui? Tentando me encaixar numa coisa que talvez não fosse pra mim. Exatamente. Né? E aí, muitas pessoas entram em coisas que, às vezes, elas não podem voltar atrás, porque já passou o tempo. E aí fica essa conta, Isso né? acontece muito com a maternidade, né? Sim. Ai, não me sinto segura o suficiente pra ser mãe. Um segredo. Nunca sentirás. Sim, Nunca se sentirá segura o suficiente para ser mãe, sim. né? Essa segurança, ela vai sendo dada à medida que eu vou sendo, né? Tem aquela famosa frase, caminhante, o caminho se faz ao caminhar. Então, inseguro, a segurança se dá ao se colocar no caminho. E também né? aquela mãe que se coloca para ter muitos filhos também só por uma questão de se encaixar Sim. diante sim, de uma realidade. claro. E aí, Só- você se só- vê, depois de muito tempo, sem saber o que fazer, porque agora já se colocou nessa situação. Sim. Né? E, na realidade, são sempre essas pessoas que vivem muito uma perspectiva só horizontal, né? Sim. Bem materialistas, focados na ideia de que tem que ter esse contorno material de um jeito específico, uma perfeição específica. E aí entra outra coisa, né? Os inseguros são perfeccionistas, no fim das contas. Porque eles estão com uma ideia específica na cabeça e só vale a pena se for aquilo, se aquilo ali acontecer. Mas eu acho que a gente tá batendo tanto nesse clube, assim, dando tanto, né? Vamos trazer, assim, Porque o inseguro vamos já dar não uma tem um dia colher de chá, paz, né? Ele já não tem, ele já não tem um pingo de paz no coração. Mas vamos dar uma colher de chá, assim, para entender que muitas vezes essa insegurança vem justamente porque essa necessidade básica não foi suprida lá atrás. Pronto, era isso que eu ia dizer. A questão da autonomia, por exemplo. Aham. Existe uma necessidade que é a necessidade de autonomia. Que é o quê? É alguém estar ali ao seu lado e fazer com que você se sinta seguro o suficiente para fazer as coisas sozinho. Isso. E existe uma diferença, né? Existe uma diferença entre autonomia e independência. Porque o que as pessoas costumam dar hoje em dia é independência. Ah, eu tô criando meu filho para ser independente. E o que é ser independente? Muitas vezes eu digo assim, o que acontece com a minha filha, né? Minha filha tem 3 anos e muitas vezes eu tô colocando a mesa lá em casa e ela chega e diz, mamãe, eu quero colocar também. Não sou eu que digo, filha, vem me ajudar para colocar a mesa, eu não chamo ela. Quando eu chamo ela, se eu fizer isso, eu tô dando para ela um movimento de independência, que é, eu tô trazendo ela para, isso não é ruim não, tá? Isso já é bom, né? É muito melhor do que a paternidade helicóptero. Não vou esquecer de falar sobre isso. Mas eu já tô dando para ela ali a possibilidade dela colocar quem ela é para jogo, né? Então eu deixo, ela traz os descansos de prato, ela traz as coisas todas, traz o prato de vidro, eu vou junto, sabe? Muita cautela. Muita cautela, de um por um, vamos lá, e a gente demora 2 horas pra montar a mesa, mas tudo bem, porque é o foco na autonomia. Mas e a segurança tá aí também. Isso, né? Eu quero trazer isso tudo, assim, que eu acho que é uma imagem importante, né? Que é tipo assim, eu tô pra segurando se um ter. negócio que pode quebrar, mas tem alguém que tá comigo aqui me ajudando. Tem alguém que é maior do que eu, que tem uma força maior do que eu, que sabe mais do que eu, e que vai me orientar. E o que é que acontece? O que eu percebo, assim, quando ela vai, ela assume todas as minhas ordens. Filha, vai por aqui, vai com cuidado, segura com as 2 mãos. Ou seja, o processo de autonomia está sendo dado, né? Não é assim, Clara, vai ali, pega o prato e põe em cima da mesa. Isso é da independência, porque ela consegue perceber que ela pode. Então, a independência é a capacidade da criança perceber que ela pode. A autonomia é a capacidade da criança ir lá e, de forma proativa, dizer, tipo assim, eu vou fazer porque eu posso, porque alguém me disse que eu podia. Alguém me ensinou que eu podia, né? Então, existe uma diferença entre essas duas coisas. E o inseguro, geralmente, ele nem tá na independência, nem tá na autonomia.
né? Ele tá num aspecto, tipo assim, não faça isso não que você vai quebrar o prato. Deixa o prato aí, quem vai levar sou eu, entende? Então, é aquela criança que não é levada a entender que ela pode fazer algo na vida. E aí entra a tal da paternidade helicóptero. Tava lendo um artigo outro dia e achei esse termo sensacional, que é aqueles pais que ficam sobrevoando os filhos, né? É tipo assim, ó, você não pode fazer nada, porque tudo é perigoso, e aí que entra a questão da ameaça. Quando tudo é perigoso, eu fico hipervigilante. Então, eu ligo lá na minha amígdalazinha um esquema de qualquer coisa não pode, porque a minha mãe me ensinou que não podia. Mas pode fazer isso? Não, acho que não pode. Minha mãe disse que não podia. Então, assim, É perigoso, pode machucar. exato, e pode machucar. Eu tenho que dizer, olha, pode machucar, mas para que não machuque, você vai, Faça assim. você vai carregar o prato desse jeito, né? Então, os pais que entram ali no outro extremo da curva, que é da paternidade helicóptero, acabam podando nos filhos a capacidade de serem muitas coisas diante da sua vida, né? Então, eles vão ficando mais inseguros e vão ficando muito mais nessa perspectiva horizontal de vai quebrar, não posso, aqui é difícil, aqui... E o outro extremo é a negligência, né? Isso. Que é... aí tudo pode. Aí faça o jeito que você Entende? quiser, se lasque lá. Exato, vai. Se der um BO, a gente resolve ou não. E na maioria das vezes não. Entendeu? Então, a criança cresce como? Né? Sem ter o que a gente chama de firmeza, ou seja, ali alguém que tá junto, diz assim, eu assumo o BO contigo, né? E amor, carinho, essa coisa do afeto que a criança também precisa. E aí tem uma imagem que eu uso sempre com as minhas pacientes na clínica, que é o quê? Pare para pensar se você foi a pessoa que teve um pai ou uma mãe que te ensinou a andar de bicicleta. Né? Aquele pai que leva você, coloca em cima da bicicleta, dá não sei quantas voltas junto com você, assim, a coluna matando, mas tá lá, entendeu? Estamos nessa fase, inclusive, lá em casa. E aí, o pai é aquele que vai lá tá junto, a bicicleta é de rodinha, então você se sente completamente o quê? Segura, porque tem alguém que tá ali comigo. Aí depois o pai já percebe que você já tá se equilibrando, então ele não precisa mais pegar como que chama aquela partezinha? No guidão da bicicleta, né? E aí ele percebe que você não precisa mais pegar naquilo. Que ele não precisa mais pegar naquilo, você pode segurar sozinha. Ele segura só a sela e ele vai junto. E aí depois ele o quadro, no caso, porque a sela é de cavalo. Eu sempre chamei assim, sabia? Enfim. Quer dizer, também não sei se eu tô certo, mas eu acho que é isso aí. Enfim. Tá. Daí ele vai lá, segura. E aí ele diz, ai filha, vamos tirar as rodinhas. E aí tira as rodinhas, mas ele continua segurando, porque você ainda precisa de um reforço. Só que ele percebe que chega uma hora que você já tá bem ali. Então ele solta sem dizer nada, e você só olha pra trás e percebe que tá lá, e ele tá lá. Caso você caia, eu tô aqui. Entendeu? E o que a gente precisa para se sentir segura é justamente essa perspectiva. Pronto, que no caso da criança que sofre uma criação negligente, ela não vai ter, ela vai crescer com a ideia de que ela não tem com quem contar. Isso, exato. Entendeu? E aí ela vai ser insegura também. É a criança solitária, né? Porque aí ela vai ter que dar conta de tudo, e muitas vezes ela não vai conseguir, obviamente. E vai ficar sempre nessa sensação de que eu vou ter que dar conta sozinha, se der errado, eu me lasquei porque não tem com quem contar. Isso. Entendeu? E aí abre parênteses para uma coisa que depois a gente pode trazer mais para cá, que é a ideia de que essa criança aí possivelmente vai ter falha no primeiro domínio esquemático, né? Muita coisa relacionada à não criação de vínculo, privação emocional, ou esquemas lá também relacionados à questão de fracasso, porque não conseguem se colocar à prova, estão sempre achando que não vão conseguir, que vão ser fracassadas, enfim. Fecha parênteses, porque esse tema é muito grande pra gente fazer um podcast só sobre isso. Mas, enfim, então, os inseguros acabam sendo estando um pouco dentro desses esquemas, né? Que a gente falou. Justamente por causa dessa falta de coragem, desse sentimento de inferioridade. Então, vão dando check aí, né? Essa inibição diante da vida. Então, você faz menos coisa do que deveria. Isso vai amplificando os ciclos de medo e ansiedade. Porque quanto menos eu faço, menos eu percebo que posso fazer, menos eu percebo que dou conta, menos eu percebo, né? E isso vai aumentando. Só que a minha necessidade de controle, ela continua ali. Então, eu continuo sofrendo porque eu não tô controlando a vida.
Eu sou insegura e sofro muito porque eu não tô conseguindo ver as coisas acontecendo, Sim. né? Eu não tô conseguindo ver a vida andando. E aí, essas pessoas desse extremo, né, que os pais são helicópteros, como é que tu falou? Paternidade helicóptero. Paternidade helicóptero. Aí o que acontece com essas pessoas que estão nesse outro extremo, que é a questão da paternidade helicóptero, né, que você estava falando. Elas se veem extremamente dependentes desses cuidadores, e aí isso se transfere para as relações adultas. Então, são aquelas pessoas que vão se submeter a relações abusivas, por exemplo, com o cônjuge, né? E aí, essa pessoa que vai passar a sensação de segurança, entre aspas, para essa pessoa, e aí ela vai se sentir cada vez mais presa e vai enxergar cada vez menos habilidades para se desencadear daquilo, né? E aí, pronto, a gente entra naqueles ciclos péssimos de relacionamentos abusivos. Exato. Né? Também tem esse ponto que eu acho que é interessante a gente trazer. Então, o que é que a gente precisa fazer para vencer essa insegurança negativa? Né? Porque a insegurança ela vai existir independente. Sendo que vai ter uma insegurança que vai ajudar você a lidar com as coisas, ou seja, desistir daquilo que realmente você deve desistir. Isso. Como o exemplo que Ingrid deu do paciente que ela sabia que ela não ia poder atender. E a outra insegurança que é a que a gente está trabalhando aqui hoje. Então, qual é o primeiro ponto para vencer a insegurança negativa, né? O primeiro ponto é aceitar-se a si mesmo, que foi aquela coisa que você trouxe, que é fazer a confissão humilhante. Isso, saber exatamente o meu tamanho, né? O quanto eu faço de bom, o quanto eu faço de ruim. Se todos os dias à noite você pudesse anotar o que eu fiz de bom hoje, o que eu fiz de ruim hoje. Essas duas coisas, assim, ó. O que eu fiz de bom hoje, o que eu fiz de ruim hoje. No final da semana, tu já tinha ali um bom banco de dados sobre o teu limite. De quão bom e quão ruim tu foi durante a tua semana inteira, entendeu? Sim. Então, acho que só esse exercíciozinho, assim, a gente já amarra aí um início de desenho de quadro de quem eu sou, né? De descrição de mim mesma, assim. A partir daí, você vai se expondo, você vai tentar adquirir as habilidades, que é um outro ponto. Então, outro ponto de lidar com a insegurança, procurar adquirir habilidades. Ao ponto que você vai adquirindo essas habilidades, você vai colocar você vai trazer o que a gente chama de experimentos comportamentais. O que é que isso significa? Você vai fazer uma escada das coisas mais fáceis para as mais difíceis. A tal da hierarquia de enfrentamento, né? Exatamente. E aí, por exemplo, aprendi hoje a fazer um feijão. Então, eu vou chamar meus pais ou meus amigos em casa e eu vou fazer um feijão para todo mundo. Então, esse aqui pode ser o primeiro degrau da minha escada. Isso. Eu vou me expor à possibilidade do feijão dar errado. Sendo que, assim, tudo bem porque são meus amigos. Se der errado, a gente pede um iFood e pronto. Isso. Vida que Entende segue. que isso é se vulnerabilizar? Eu vou me vulnerabilizar, só que esse nível de vulnerabilidade é pequeno. Então, se tu começa a gradualmente crescer no nível de vulnerabilidade, vai chegar uma hora que tu vai conseguir chegar no nível de aceitação incondicional da realidade. Que é o que a Letícia está trazendo aí pra gente conseguir lidar e enfrentar bem essa questão da insegurança. Sim. Outro ponto é abrir-se ao outro. Né, que era o que a Ingrid estava falando. Às vezes a gente não consegue fazer uma coisa, a gente precisa pedir ajuda. Às vezes se vulnerabilizar significa também dizer para o outro que você está errado. Né? Então, a insegurança, muitas vezes, ela impede você de se conectar com as outras pessoas, justamente por esse medo de se vulnerabilizar. Então, esse é um outro ponto que pode ser também importante de se trabalhar para vencer a insegurança. Sabe o que eu acho essencial, Letícia? Assim, é uma das coisas que vou aproveitar esse gancho do enfrentamento, né? As pessoas não se dão conta porque elas estão tão preocupadas em controle, fechar padrão, tudo bonitinho, perfeitinho. E elas não se dão conta que a verdadeira conquista não é a conquista da segurança, mas a verdadeira conquista que a gente tem diante da realidade da vida é a conquista da manutenção do enfrentamento. Uhum. Entende? Enquanto eu me mantiver enfrentando, enquanto eu me mantiver constante no enfrentamento, aí sim eu vou conseguir lidar com as coisas que a vida vai me dando. E eu não vou me sentir tão insegura, né? Não vou ficar focada nesses pensamentos automáticos ou disfuncionais que estão me levando a ficar mais paralisada ou até mesmo hipercompensando diante da vida, né? Seu cérebro vai aprender que você consegue enfrentar. Ele só vai aprender no enfrentamento. Exatamente. Então, assim,
o fato de você fazer um feijão, por isso que, quem tem a ver fazer feijão? O fato de você aprender a fazer o feijão e se expor à possibilidade de você errar o feijão vai ajudar, de forma análoga, seu cérebro a entender que você pode tentar fazer uma apresentação em público. Porque Isso. são mecanismos que são análogos. E se você aprende a fazer uma coisa, você vai aprender a fazer outra também. E você vai, quer queira, quer não, se sentindo minimamente mais confortável. Porque qual que é o problema do não enfrentamento? É você não querer ficar desconfortável diante da realidade, né? Então, não quero me sentir desconfortável de jeito nenhum. Coisa que, se você já tem isso aí também, vamos cuidar, né? Porque, assim, o desconforto é natural, normal, vai acontecer. Mas, digamos que o seu pensamento seja esse: eu não quero me sentir desconfortável, eu me sinto desconfortável nessa situação e eu não quero enfrentar. Então, é justamente ao perceber que esse desconforto não é tão grande quanto você está pensando, não é tão ruim quanto você está pensando, que você vai começar a se manter gradualmente no enfrentamento. E aí você vai aprender, porque o processo de coragem, quer queira, quer não, envolve também um processo de aprendizagem, né? Tem um exercício terapêutico que eu sempre faço com as minhas pacientes, que eu tirei de um artigo sobre aprendizagem. Tem um artigo lá de 1991, eu não vou lembrar os autores agora, perdão, mas enfim. Eu posso depois, quem quiser, eu disponibilizo. Mas, que ele fala sobre círculos de aprendizagem, né? Que a nossa aprendizagem, ela só vai acontecer quando a gente se permite passar pelo círculo da vulnerabilidade. A gente não tem que ficar no círculo do pânico. Então, como é que ele traz isso, né? Tem um círculo maior, que é o círculo do pânico, ou seja, tudo que eu não conheço, tudo que eu não dou conta, tudo que, né, onde eu posso entrar em pânico. Um círculo menor dentro dele, que é o círculo da vulnerabilidade, que é aquele círculo até onde eu me permito ir dentro desse não conhecido, desse, né? E o círculo do conforto, que é pequenininho, e ele tá dentro desse círculo da vulnerabilidade, mas ele é muito pequenininho. Então, eu só vou conseguir aprender, eu só vou conseguir crescer essa zona de aprendizagem à medida em que eu for me vulnerabilizando. E eu vou ter um limite de vulnerabilidade, porque todo mundo tem, tá tudo bem, né? Mas eu preciso, de uma forma ou de outra, me vulnerabilizar. Então, eu vou construindo com as minhas pacientes esses círculos de vulnerabilidade, sabe? Assim, para elas perceberem que, para elas crescerem nisso, elas crescem também nas aprendizagens, nas habilidades de vida, e aí isso vai dando motivação e força para o enfrentamento, porque elas vão se percebendo mais habilidosas, né? Mas se eu não mudo meu comportamento, eu não vou ganhar habilidade nenhuma, eu não vou ver benefício nenhum, eu vou continuar do jeito que eu tô, inseguro, Sim. né? E tem uma frase muito famosa, né, que diz, enfim, acho que essa todo mundo vai conhecer, que é: o que a vida pede da gente é coragem. É muito famosa, mas eu iria além com essa frase, sabe? Eu iria além, na verdade, dando um passo anterior ao que é a coragem. Eu diria que o que a vida pede da gente é vulnerabilidade, sabe? Ela pede que a gente se vulnerabilize, né? E se permitir estar vulnerável é o que faz a gente entrar em campo, é o que faz a gente ir para o jogo. O problema é que muitas vezes as pessoas estão fazendo do treino um jogo e não percebem que jogo é jogo e treino é treino. Então, eu preciso entrar em campo para treinar muitas vezes, mas mesmo entrando em campo para treinar, acho que o melhor jogador, né, sei lá, quem que é o melhor jogador do mundo hoje? Enfim, o melhor jogador do mundo, né? Ele vai... Mbappé. Pronto. Eu não gosto de Mbappé, não. Acho ele muito boçal. Ok, vamos pegar o brasileiro, Vinícius Júnior. Enfim, tá. O cara treina todo dia, certeza. Certeza que o cara treina todo dia. Mas ele não sabe o que ele vai fazer quando ele entrar em campo. Ele não sabe se ele vai conseguir. Ele é zagueiro, é? Não. É não? Atacante, tá. Enfim, ó, muito por Vocês estão dentro. vendo Uma como eu habilidade sou que por precisa dentro, né? ser adquirida. Não, eu prefiro. Essa eu consigo ficar sem. Eu acho que eu passo. Eu deixo pro meu esposo. Mas brincadeiras à parte, assim. O cara entra em campo, ele não sabe o que ele vai fazer, porque ele depende do outro time. Ele não sabe as jogadas do outro time, o que o outro time programou. Ele sabe o que o time dele programou. Então, ele sabe o que ele pode controlar. Ele sabe que ele pode controlar a quantidade de faltas que ele vai fazer, mas nem tanto, porque pode ser que um cara venha e ele vá lá e faça. Ele não sabe. Então, assim, dentro da nossa vulnerabilidade, né, dentro desse entendimento da vulnerabilidade, a gente precisa entender que
existem os treinos, mas que treinar não significa fazer o mesmo treino no jogo. Entendeu? Uhum. Pode ser que o jogo seja 10 vezes pior do que foi o treino. Ou pode ser que o jogo seja 10 vezes melhor do que foi o treino. Ou pode ser que o jogo seja igual ao que foi o treino. A gente Não tem nunca como vai saber. saber. Mas Uhum. como que a gente vai saber se foi melhor, igual ou pior? Só se a gente jogar. Então, inseguros de plantão, joguem Sim. na vida. E tem um ponto que eu acho que é confortante, consolador para muitos, que é o confiar em Deus, Sim. né? Porque, assim, a gente tem, a nossa cabeça, ela consegue abarcar uma parte da realidade. Mas o que tá além, o que é mistério, a gente não tem como saber. Exato. Então, se eu tenho em quem confiar, nesse caso Deus, então é muito mais reconfortante entrar em campo. Com Que é tipo certeza. assim, eu faço ali a minha oração, eu falo, tá nas mãos de Deus. E ele sempre vai. Bem O característico. que eu posso fazer vai até aqui, que eu já planejei, que eu controlo. Isso. Mas o que virá depois, eu não faço a mínima ideia. Então, eu só tenho que entregar mesmo. Por isso que é Né? importante saber o que se controla. E eu só vou saber o que eu controlo se primeiro eu souber o que eu consigo fazer. Né? O que me cabe. Qual que é aquilo que a gente falou lá no início. Qual que é a minha capacidade? O quanto cabe de água nesse copo? Se eu não souber o quanto cabe de água nesse copo, eu vou transbordar. Ou eu vou trazer só um tiquinho de água quando eu podia colocar o copo cheio. Entendeu? Então, muitas vezes eu não tô sendo tudo aquilo que eu posso ser, eu não tô fazendo tudo aquilo que eu posso fazer na minha vida, simplesmente porque eu não me sinto seguro o suficiente para, Sim. né? Então, acho que é isso, assim, a gente trouxe alguns pontos sobre essa ideia de se vulnerabilizar, né? Entender que treino é treino, jogo é jogo, e que a gente tem que jogar, senão a insegurança vai permanecer, que o mais importante é a gente continuar aí na manutenção do enfrentamento, né? Letícia trouxe aí o exercício da hierarquia de enfrentamento, que é algo bem comum na clínica, algo que a gente sempre tá fazendo. Mas eu acho que o principal, assim, em tudo é entender que o que a vida pede da gente, mais do que coragem, é vulnerabilidade e se deixar ser fraco, né? Aquela ideia de quando sou fraco que sou forte, ela é real, ela é concreta. Eu só vou conseguir mostrar que eu sou forte se eu me vulnerabilizar ao ponto de eu deixar algo que me enfraqueceria vir e eu mostrar para aquilo que me enfraqueceria que eu não sou fraco. Sim. Pra gente fechar, a gente tava procurando algum personagem seguro, né, pra trazer hoje. E a gente não encontrou. Claro que tem, mas hoje a gente não lembrou. E aí, falando agora sobre coragem, eu lembrei do que tá passando agora a Casa do Dragão, que é a série lá da HBO. E tem muitas cenas de batalha, de guerra, todo o universo Game of Thrones, né? Tem muitas dessas batalhas. E aí, muitas vezes, eles mostram cortes de soldados que estão na linha de frente, e aí muitos tipo, se tremendo, morrendo de medo. E tem os desertores também. Então, o corajoso não é somente aquele que impunha o estandarte e vai, tipo, vamos lutar na Sim. guerra, mas é também aquele soldado O prudente, né? que tá com as pernas se tremendo, que não sabe o que é que vai acontecer, que tá morrendo de medo, mas que não é desertor, entendeu? Então, ele vai enfrentar aquela situação com uma probabilidade muito grande de morrer, Sim. mas ele enfrenta, porque ele sabe que aquele é o dever dele, e ele tá morrendo de medo, e é isso mesmo, é assim que é a coragem. Resumindo, o que você falou é que ser corajoso não é nem ser destemido, ou seja, zero temor, nem é ser imprudente, Sim. né? A coragem é realmente uma virtude, por isso que ela tá no meio de dois extremos, que é o ser imprudente ou o ser destemido. Sim. E com isso nós terminamos, né, nosso podcast de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês, para o clube dos inseguros anônimos. Comecem a sair desse anonimato, que aí sim vocês vão diminuir essa insegurança. Não é? Começa por aí. Sai do anonimato. Se assume inseguro, começa a se vulnerabilizar, vai enfrentando. E aí uma hora a coisa muda de figura. Pois pronto. Então, um cheiro para vocês. Até o próximo. Um beijo, até o próximo.